A questão da saúde mental hoje em dia é que você vê uma verdadeira epidemia de diagnóstico, né? Principalmente em molecada, ou é autista, ou é TDA, TDAH, né? E fica muito nisso hoje em dia, né? E assim, a questão toda é que no guarda-chuva do campo da saúde, saúde mental é o único campo em que não se diagnostica, ou se diagnostica com base em sintomas, não se diagnostica, não se faz exames para entender o que está por trás desse sintoma. Perfeito. Esse é o ponto, né? Então, é a mesma coisa, você vai no cardiologista, você está com dor no peito, uma palpitação, não sei, e você chega lá, conta do teu histórico, a pessoa te ouve, e muito bem, então tá aqui, ó, você vai tomar tal medicação, tal, aí eu te pergunto, você toma? Como ele chegou nesse... Por melhor clínico que ele seja, ainda assim você... E por que eu digo isso? Vamos voltar para a saúde mental, né? Criança tem dificuldades atencionais, é hiperativa. Se eu for diagnosticar com base em queixa clínica, sintoma, essa criança é portadora de TDAH. É um déficit de atenção com hiperatividade. Será? Isso aí pode ser um quadro de ansiedade. Isso pode ser um quadro de TOC, que pertence ao guarda-chuva das ansiedades. Para dar 2 exemplos. Né? E se eu for além, quer dizer, eu insisto no diagnóstico de déficit de atenção, próximo passo, vai medicar. Medicar com o quê? Com estimulante. Só que tem um problema. O déficit de atenção, geneticamente determinado, ele é uma desordem, e aí nós vamos falar também de desordem e doença, qual a diferença dessas coisas, mas ele é uma desordem, né, genética, que envolve o quê? Comprometimentos de conectividade do sistema frontoparietal de processamento da atenção e excesso de teta no dorso lateral do frontal direito. Muito bem. Se você não tem essas duas coisas, por mais que você tenha a dificuldade atencional, você tem que entender o que é que está se passando para essa pessoa estar se comportando dessa forma. E quando você tem, então vamos lá, olha só que interessante. Quando você tem TOC ou ansiedade, produzindo, porque me mostra o ansioso consegue se concentrar. Verdade. Ou mesmo a depressão. Se você tem dificuldades atencionais, pode ser déficit de atenção geneticamente? Pode, desde que você tenha alguns indicativos disso que você olha na atividade cerebral. Perfeito. Se não, você pode estar diante de um quadro, veja bem, olha o verbo que eu estou usando, você pode estar diante de um quadro de TOC ou ansiedade, que são caracterizados não por teta, eu falei que era excesso de teta no dorso lateral, né, para o déficit de atenção. No caso da ansiedade e do TOC, você vai ter excesso de high beta ou fast beta, que é uma frequência que vai ali de 19 a 30 Hz. Aqui nós estamos em 4 a 6 Hz. É uma lentificação. Aí você entrar com estimulante faz sentido. Mas vai você botar um estimulante numa criança que está com o cérebro já em alta. Rotação está lá em cima. O que você vai fazer? Vai ter uma exacerbação disso aí. E esses são os casos que o medicamento é dado e a mãe se assusta como a criança fica. Entendeu? Imagina. Então, você tem que saber diante do que você está para você, de fato, poder orientar adequadamente a terapêutica. Perfeito. E aí isso nos traz para o primeiro passo na minha prática, que é o quê? Eu faço uma avaliação neurofuncional.